boa tarde para você que acompanha o Super Esporte desta terça-feira. Tudo bem com você? Vamos começar o programa direto de Champions! Vamos aos jogos da quinta rodada da Liga dos Campeões da Europa. É sobre o... Pelo grupo E da Champions, o Chelsea do professor José Mourinho vai até a Suíça encarar o Basel. E para o treinador dos Blues, a pressão tá toda do lado da equipe mandante. Eu acho que se tem alguém pressionado para essa partida, com certeza não somos nós. Eles estão numa situação limite em termos de classificação para a próxima fase, afirmou Mourinho. No confronto de ida entre as duas equipes pelo torneio, os ingleses acabaram sendo derrotados em casa pelo time suíço. Mas a situação mudou e o Chelsea agora já é o líder do grupo com 9 pontos. Assim, os comandados de Zé Mourinho precisam apenas de um empate no duelo de logo mais para garantir um lugarzinho nas oitavas de final da competição. No outro jogo da chave, o Steaua Bucareste da Romênia recebe o Schalke 04 da Alemanha, precisando vencer a qualquer custo, caso queira continuar vivo na Liga dos Campeões. Os romenos ocupam a última posição do grupo, com apenas 2 pontos. A boa notícia para a equipe do técnico Laurentio Regenkan fica por conta das ausências do goleiro Hildebrandt e do meia Leon Goretzka, do time alemão. Pelo grupo F, o Arsenal da Inglaterra tem duelo contra o Olympique de Marseille, da França. Os ingleses lideram a chave com 9 pontos ao lado do Napoli. Já os franceses ainda não somaram um mísero ponto no torneio. Caso os comandados de Arsène Wenger passem pelo Marseille e o Borussia Dortmund não vença o Napoli, os Gunners já estão classificados para a próxima fase. Para o jogo de hoje, a equipe francesa não poderá contar com os atacantes Dimitri Payet e André Ayew, ambos machucados. No confronto envolvendo os italianos diante dos alemães, o único desfalque permanece sendo o matador Marek Hamšík, que ainda está com uma lesão no pé e segue fora dos planos do atual vice-campeão da Champions. Na Rússia, o Zenit do brasileiro Hulk vai encarar o imbatível Atlético de Madrid pelo grupo G da Liga dos Campeões. A equipe russa tem que vencer a partida se quiser manter vivo o sonho de passar para as oitavas de final da competição. O problema é que os russos precisarão fazer tudo isso sem o argentino Christian Ansaldi e o portuga Dani. Os madrilhenhos, que já estão na próxima fase, lideram a chave com 12 pontos e o Zenit está na segunda colocação com apenas 5. O Porto com 4 e o Áustria Viena com 1 completam o grupo. Na chave H, o Barcelona sem Messi se prepara para encarar o Ajax jogando na Holanda. A equipe catalã já assegurou um lugarzinho na fase seguinte do torneio e lidera o grupo com 10 pontos. Os holandeses estão em terceiro com 4 pontos e precisam vencer o time de Tata Martino para continuar na luta por uma vaga nas oitavas. E já que a tarefa é bem mais do que complicada, o professor Frank de Boer fez questão de esconder quem levará a campo hoje. O treinador não confirmou os substitutos de Jong, Colben Sigthorsson e Krikti fora do duelo. Muito bem, olha lá, não esquece, estamos sorteando até amanhã. Você tem que mandar em quem você daria uma voadora ao melhor estilo Aloísio, já que amanhã ele entra em campo, hein? Olha lá. Por favor, diga lá no nosso Twitter, @super_esporte. Feito? E quero mandar um beijo para o Diniz, que hoje voltou à ativa, que trabalha com a gente. Ele que estava adoentado, já está bem e é São Paulino roxo. Então, um beijo para você, Diniz. E agora vamos para o break. Daqui a pouco eu volto com Garrafones. Até já. De volta com o nosso Super Esporte com Osmar Garrafa aqui com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Você esteve ontem na coletiva de Felipão, Luiz certo? Felipe Scolari, é isso aí. Vamos ver? Depois a gente conversa? Opa, vamos claro. lá. Desde janeiro, quando assumiu a seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari convocou 53 jogadores. 48 deles foram a campo. E a lista dos 23 que vão disputar a Copa está praticamente definida. Não tenho dúvida, eu tenho gente a mais agora. Tá difícil. Eu tinha
praticamente 20, passei, digamos, agora no final do ano tenho 25, tenho que tirar 2. Dos 25 pré-selecionados, Felipão só confirmou o nome do goleiro Júlio César. E eu volto a repetir, ele jogando ou não jogando, na minha opinião, ele é um dos melhores goleiros do Brasil e vou convocá-lo. Para os atletas que ainda sonham com uma das poucas vagas restantes, o técnico da seleção brasileira dá o recado. Eu tenho 45 nomes desde o início, quando nós começamos, que estão sendo observados. E tenho hoje na minha lista definidos 25. Eu vou ver alguns jogos ainda para ver se acrescento mais 1, 2. Então, todos esses jogadores que ainda sonham com essa possibilidade e não foram convocados, continuem jogando, que eu continuo observando. Ontem o Muricy, até mesmo aqui nesse estádio, falou que espero que o Felipão tenha visto o lance do Paulo Henrique Ganso, no quase gol que ele fez contra o Botafogo. Eu vejo tudo que puder nos campeonatos, mas a escolha é minha. Então, Ganso pode ter alguma chance? Não pode. Qual é o ouvido que está falando? Para esse ou para esse? Eu ouço, mas a escolha é minha. Eu não escalo o time dos outros. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, a seleção brasileira é a favorita a conquistar o Mundial, que será disputado em 2014 aqui no Brasil. E quanto à declaração de Pelé, de que Espanha e Alemanha estão um pouco mais à frente na preparação do que o próprio Brasil, Felipão preferiu não polemizar, mas não deixou de responder ao rei do futebol. Quando o Pelé fala que a Alemanha, é possível que a Alemanha não chegue. Em 94 ele apostou na Colômbia. Bom, então se tu já tens o histórico, por que perguntar para mim? Quase um stand-up comedy, não é verdade? De tanta porrada que ele deu. O Felipão estava solto ontem. E ficou claro o seguinte, que o Lucas, por exemplo, é carta fora do baralho, né? Perdeu espaço na seleção. Ronaldinho Gaúcho não deve ser convocado. Kaká não deve ser convocado. Não é? O próprio Paulo Henrique Ganso está aí na resposta dada pelo Felipão, porque ele disse o seguinte, Anitta, que ele já tem um número superior aos 23. Não é? Superior, então ele está pensando em cortes, não em acréscimo. É claro que até maio, quando vem a lista final, ele pode ainda aparecer com alguma novidade, em função de contusões, até fato natural. Mas no geral, ele tem a lista em excesso. E a gente tem que respeitar, porque o trabalho da seleção brasileira tem sido bem feito. E nenhuma lista será unânime, nem para mim, nem para você, nem para a rapaziada que está aqui no estúdio, nem para você que está em casa. Né? A gente tem a nossa preferência e temos que respeitar a preferência do técnico da seleção brasileira, porque o trabalho tem sido bem feito. Bom, para mim, fico feliz que acredito que Frederico Guedes estará por ali, não é? Robinho, ao que tudo indica também. Esse aumentou boa possibilidade. E esse talvez seja aquele que está entrando no número de excesso. Agora tem que aguardar a lista de corte aí, vamos ver. Tá bom. Bom, amanhã é dia de finalíssima na Copa do Brasil, com duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Após o resultado de 1-1 no jogo de ida, um empate sem gols nesta quarta-feira garante o título ao Flamengo. Mas o goleiro Felipe diz que isso não significa que o time vai jogar na defensiva. Vamos ver. O Flamengo está muito perto de ter força máxima amanhã na grande decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. André Santos, que havia sofrido uma torção no tornozelo esquerdo durante o empate no primeiro duelo em Curitiba, treinou normalmente ontem no Ninho do Urubu e está liberado para o jogo. Já Chicão, com um problema na coxa direita, ficou apenas na preparação física, mas deve ser reavaliado e ainda tem chances de estar em campo. Notícias ótimas para a defesa, que se conseguir não tomar gols, garante o título nacional para o Mengão. A gente sabe que podemos fazer a diferença, o setor defensivo nesse jogo pode fazer a diferença. Então a gente tem que entrar mais ligado ainda, mais do que nunca, ainda mais tendo o artilheiro do campeonato, não só ele, mas Paulo Baia, o Marcelo também vem fazendo a diferença. É uma equipe muito perigosa, mas que, como eu falei, a noite vai ter que dar tudo certo pra gente. Vai ser aquela noite que a bola em cima da linha, se eu não tirar, vai ter alguém para tirar. Vai ter que ser uma noite perfeita pro título ficar aqui na Gávea com a gente. Mas atenção, Felipe alerta que a vantagem do empate por 0-0 não quer dizer que os cariocas jogarão só se defendendo. O time que entra para empatar normalmente perde, né? Então, se a gente chegou até a final foi porque a gente
se propôs a jogar de uma forma e foi dessa forma que nos levou a chegar à final. A gente sabe que é uma vantagem, não deixa de ser, mas é muito pequena, contra a equipe muito boa que vem jogando bem fora de casa. Então, você tem que jogar regulamento quando tiver faltando 2 minutos para acabar o jogo. Fora isso, a gente tem que jogar como a gente está jogando até agora e sempre em busca dos gols. Flamenguistas conscientes, né? Vamos botar de novo, se for possível, lá. É o brinquinho da sorte, né, do Felipe. Realmente, esse daí, desse tamanho, tem que dar sorte, né, pro Flamengo. Aqueles que vem no doce, né? É, Você compra a geleinha, vem, né? Eu já não sei, viu, o Garrafa. Esse mas brinco é o vale seguinte... mais que meu carro, meu. Ô, Ai, meu Deus. Brilhante. Bom, mas vamos falar o seguinte, vamos soltar o Ilustra, porque ontem, em umas lojas lá no Rio de Janeiro, especificamente em uma loja, o pessoal já botou a faixa, aliás, está pela cidade toda, né? Flamengo tricampeão da Copa do Brasil. Uma provocação bem à la carioquês, né? Nós temos um carioca aqui no estúdio. Então, olha lá, ó. Campeão, tri da Copa do Brasil. Isso vai servir de incentivo, Garrafa, você acha, para o time adversário do Atlético Paranaense? Eu penso que se o jogador do Atlético Paranaense precisar desse tipo de incentivo para tentar conquistar o título da Copa do Brasil, não vai conquistar. Não é? Isso faz parte do comércio, não vi nenhum jogador do Flamengo com a faixa de tricampeão. Isso faz parte do comércio, dos torcedores, isso é válido, não tem nenhum tipo de problema. A vantagem, como disse o Felipe, ela é pequena, né? O 0-0 serve para a equipe do Flamengo, é a única vantagem que ele tem, os outros empates depois do 1-1, pertence ao Atlético Paranaense, o 1-1 leva a decisão aos pênaltis, mas acredito, apesar do Atlético estar jogando uma bola redondinha, ser um time muito acertado nesse momento, eu entendo que o Flamengo dentro do Maracanã, já aconteceu isso no passado, perdeu para o Santo André, mas eu acredito que o Flamengo vai levar essa. É o favorito para mim, pela pequena vantagem do 0-0, por jogar em casa, mesmo tendo um adversário de respeito. Mas o Atlético acho que vai com moral um pouquinho baixo, porque dentro de casa não conseguiu fazer o seu papel. O Atlético parece que vai mais enfraquecido para essa partida. Eu penso nisso, o jogo está aberto, claro, até pelos números ali tudo é possível, mas se eu tivesse que apostar em alguém, apostaria para a alegria do nosso Carica aqui no Mengão. Tá bom. Bom, vou pedir então também para o nosso switcher soltar imagens do Nilton Santos, jogador que durante a carreira inteira jogou no Botafogo, né? Ele jogou de 1948 a 1964 e ele está internado lá no Rio de Janeiro desde sábado com insuficiência respiratória. Ele tem 88 anos de idade e ele já é diagnosticado com mal de Alzheimer desde 2008. Então fica aqui o nosso carinho, o desejo de melhoras. A idade é avançada, foi e é para sempre uma pessoa muito importante, né? E inclusive para a seleção brasileira, né? Fica aqui a nossa torcida, né, para o Nilton, para a recuperação dele. Breve recuperação dele. Estamos na torcida. Bom, agora, como bem me disseram, quem não está muito sorridente é o Gilson Kleina, que parece que não vai ficar no Palmeiras, não é isso, Garrafa? Coisa feia. A definição deve sair hoje, né? Deve sair hoje, inclusive ontem houve uma festa de confraternização da comissão técnica do Palmeiras, da diretoria com os jornalistas, eu não pude acompanhar, mas o Esboril esteve lá, quase não voltou para casa, foi folga do nosso Felipe Esboril, o churrascão, um chopp à vontade, foi até altas horas, e o Kleina participou do futebol entre jornalistas e comissão técnica, mas depois parece que não foi visto no churrasco, não sei se tinha algum compromisso, mas a informação que é dada hoje é de que numa reunião que acabou acontecendo, inclusive ainda ontem, o Gilson Kleina não teria se acertado com o Palmeiras. Como é sabido, o Palmeiras, eu não entendo, o Palmeiras teria oferecido menos do que ele tinha como contrato anterior. Não é? Redução salarial para o Gilson Kleina. Eu não concordo, não vou entrar no mérito de cada um, não é? Eles ofereceram, na verdade, a metade do salário, que é 150 mil, e mais um dinheiro por... uma premiação por objetivo. Objetivos alcançados, né? Mas eu não vejo dessa forma. Prêmio de consolação, você acha? Eu entendo ser. Cada um sabe onde aperta o calo, né? Mas você vem de uma campanha ótima. Imagina, você faz um belo trabalho aqui. A direção da empresa fala, nossa, mas ótimo o seu trabalho, está muito bem, mas eu vou reduzir o seu salário. É um contrassenso, né? Apesar do valor ser elevado, mesmo com essa redução, mas você tira a motivação, você desvaloriza o profissional e acho que o Palmeiras tem que decidir logo a vida dele. Tá, mas talvez não fosse o caso dele ficar, uma vez que ano que vem é ano centenário do clube? Não, ele tem que pensar no aspecto dele, né? Ele ficaria, em se confirmando isso, uma redução salarial, eu não estou falando de valores, e não vamos colocar que o Gilson Kleina é mercenário, nada disso, muito pelo contrário. Ele é profissional, fez um ótimo trabalho, o Palmeiras saiu com muita bala para contratar o Bielsa, não é? Ou você acha que o Bielsa ia vir com menos do salário do Gilson Kleina? Se o Palmeiras tinha esse dinheiro para investir, por que não investiu em quem fez o bem pelo Palmeiras?
Não, queria investir num técnico estrangeiro, que é um ótimo, um belo treinador, e aí chega pro treinador que tirou o Palmeiras da segunda divisão, que segurou a onda, tentou tirar o Palmeiras, pegando o Palmeiras praticamente rebaixado o ano passado, o ano retrasado, não é? Tá, mas tem muita gente, Garrafa, que fala que o Gilson Kleina foi quem rebaixou o Palmeiras e que não fez mais nada do que em obrigação levantar o clube. O Kleina não rebaixou, não. O Kleina chegou, o Palmeiras, a nave do Palmeiras estava de bico, já estava embicando, né? Ele tentou, fez o que pôde, o Palmeiras tinha um elenco muito ruim, o Palmeiras tem ainda um elenco sofrível, para a Série A precisa melhorar muito. Com esse elenco que aí está, com todo respeito, o Palmeiras vai ter problemas no próximo ano. E tem que definir a vida. Não quer o Gilson Kleina? Um abraço, parabéns e segue a vida dele. Fica nesse chove e não molha, esse desgaste que eu acho necessário, Anitta. Pro clube inteiro, Pro clube inteiro, pro grupo, pro treinador, pro próprio Palmeiras. O Palmeiras tem que cuidar da vida dele e o Gilson da dele. Se as partes não chegarem a um acordo, que se encerre e isso deve acontecer, esse rompimento no dia de hoje. Vamos saber Pelo menos hoje. é a notícia do dia, né? Vamos esperar. Bom, amanhã, quarta-feira, é decisiva, também é um dia decisivo para o São Paulo, que tenta reverter a senhora vantagem da Ponte Preta para avançar a finalíssima da Copa Sul-Americana. As informações do Tricolor com Luiz Henrique Gurian. Oi, Anitta, vamos com São Paulo. Hoje à tarde, definição do time, já concentração total. Amanhã é Ponte Preta, 10 para as 10 da noite, lá no Romildão, em Mojimirim. Ah, mas não ia ser no Moisés Lucarelli? Ia. Aí virou Mojimirim. Mas não reverteu? Reverteu. Mas agora é mesmo Mojimirim, não tem conversa. A Conmebol não aceitou mesmo o laudo da Corporação de Bombeiros da cidade de Campinas e por isso a partida não acontece no Moisés Lucarelli. Esse local do jogo, aliás, foi motivo de análise para o homem de meio campo do São Paulo, Michael. Eles queriam jogar no estádio deles, claro. É igual se acontecesse com a gente aqui. A gente ia querer jogar no Morumbi, que é a nossa casa. Mas só que a gente, jogador, não pode interferir aonde vai ser o jogo, se vai ser em Mogi ou se vai ser em Campinas. Então a gente tem que ir para lá e jogar. E tem o astral do time, que passou um momento complicado e o Muricy até falou, difícil, 2 meses atrás, quando o time estava na zona do rebaixamento. Agora, amigo, cobrar Sul-Americana é demais. Michael? Aqui no São Paulo, acho que tem que brigar sempre para estar na primeira colocação. Infelizmente, esse ano não foi da maneira que a gente queria, né? A gente estava passando um momento muito difícil, conseguimos recuperar, mas só que a gente está tendo uma chance, né, de terminar o ano bem, que é ir para uma final de Sul-Americana, de repente conquistar o bicampeonato, e isso ficou claro. Bom, para essa partida de amanhã, mais uma vez, Luiz Fabiano deverá ficar no banco de reservas. Resta saber se Ademilson começa ou se começa o Oswaldo. O restante do time não deve sofrer alteração. Pelo menos é o que se imagina. Mas tudo isso fica para agora à tarde, no Centro de Treinamento de São Paulo. É o Muricy Ramalho quem vai resolver. Imagem José de Souza, André Antunes. Contamos o São Paulo aqui para o Sobre Esporte. Anitta. Uma várzea, né, o Garrafa? Porque primeiro não tinha capacidade para receber os torcedores, os 20 mil torcedores. Isso. Depois ficou que sim, tinha capacidade, mas no final das contas vai ser em Mogi mesmo. Não me surpreende porque nós estamos falando da Confederação Sul-Americana de Futebol. A Conmebol, desculpe o termo, mas é uma zona, literalmente, né? É uma federação aí que está já fadada à desorganização, é sempre assim. Tanto é verdade que a Copa Sul-Americana o ano passado não acabou, né? Naquele jogo São Paulo e Tigre, né? O jogo acabou paralisado em função da violência dos jogadores argentinos, depois truculência dos seguranças do São Paulo e não aconteceu absolutamente nada para ninguém. Então, em se tratando de Copa Sul-Americana, valeu neste momento a força de bastidor do São Paulo. O São Paulo tem uma força muito maior que a Ponte Preta e o jogo, no meu entendimento, vai acontecer em Mojimirim. Seria muito melhor se acontecesse no Moisés Lucarelli. E o São Paulo, para mim, não está morto ainda, está na UTI, está ligado nos aparelhos, mas não vejo um resultado impossível de fazer um 3-0 na Ponte, não. Eu não sei, mas se você for São Paulino, você não esquece que você ainda está concorrendo, tá? A blusa do Boi Bandido, a gente vai dar o resultado amanhã, tá? É no nosso Twitter, @_, eu já errei tudo, @super_esporte, tá aqui. @super_esporte, em quem você daria uma voadora no estilo Aloysio. O Gurian, de novo ele acompanhou o treinamento do Corinthians. Eu? No meu resfriado. Vamos ver como é que foi o treinamento do Corinthians com o Gurian, vamos ver. Então vamos com o Corinthians, que volta aos trabalhos, volta aos treinamentos. Por falar em treinamento, o guerreiro Alessandro, no departamento médico, vai passar correndo para aqui. Como é que é, Alessandro? Sábado dá ou não dá?
Tem que dar, ele falou. E pode dar também para Guerreiro. O jogador foi vetado da partida do final de semana, tomou uma substância que poderia acusar doping, passa por um exame de sangue nos próximos dias para saber se atua no sábado à noite, 9 horas, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. É a despedida do técnico Adenor Bach, o Tite da torcida corintiana. Mais de 16 mil ingressos já foram vendidos. E atenção, hein? Esse poderá ser também um dos últimos jogos do Corinthians neste estádio. Lembrando, a Arena Corinthians em fase final. Aí o que acontece? Alguns jogos já serão programados para a temporada de 2014 por lá. Jogos do Campeonato Paulista ainda poderão acontecer no Pacaembu, mas este de sábado contra o Internacional já entra na lista daqueles últimos jogos do Corinthians na chamada Casa Corintiana durante, olha, quantos e quantos anos, o Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Imagens Bruno Ramos, Luiz Henrique Guriam, Corinthians, para o Super Esporte. Diga, Ferraz. O Corinthians ele teria que, pelo menos nessas duas últimas partidas, jogar bola em respeito ao técnico Tite, né? O elenco corintiano não está fazendo isso, os jogadores estão querendo férias e é claro que é pensar no momento de reformulação. Mas, repito, os investimentos não serão muitos, né? O Corinthians está fora da Libertadores e aí é um acerto para ver quem você consegue tirar do atual elenco e reforçar com a garotada da base. Vamos nessa? Ai, 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 assim você mata o papai. Ai, aê, finalmente! Confira tudo o que rola no mundo da bola com o Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Você tá cheirosa demais. Boa sorte! Caiu na rede é peixe. Eu pego mesmo, hein? Oi! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá